Não seja um obeso mental. Fala, Tchê, hoje eu quero compartilhar uma ideia sobre como o desenvolvimento humano ele pode atrapalhar a sua interpretação sobre o mundo. Eu sou um grande fã do desenvolvimento humano, do se desenvolver como pessoa. Porém, isso que eu vou te falar, eu acabei entendendo pelo menos há uns 3, 4 anos atrás, entender sobre que ler mais livros não me torna uma pessoa inteligente, me torna uma pessoa informada. Ler livros sobre hábitos não faz com que eu mude meus hábitos. Ler livros sobre alimentação saudável não faz com que eu tenha uma alimentação saudável. Ler livros sobre desenvolvimento pessoal não me torna uma pessoa mais desenvolvida. Basicamente, quando você lê a junção das palavras, né, você tem um entendimento de. Eu tenho as palavras, são informações que o conjunto delas traz um conhecimento, que na aplicação disso traz uma inteligência e que na aplicação de tudo que eu falei antes, que é informação, conhecimento e inteligência, vem a sabedoria. Mas há um problema nisso. Qual é o problema? A falta de prática. Porque não adianta você ler vários livros sobre desenvolvimento pessoal se você não pratica o que aqueles livros pregam. Vou dar um exemplo aqui. Eu passei mais do que 5 anos na faculdade até eu me formar. Por quê? Porque eu precisava trabalhar. Simples assim. Então eu tinha que conciliar meu trabalho mais os meus estudos. E eu tinha que me virar. Hoje eu atendo pessoas que têm o objetivo principal de mudar o estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável, ter um estilo de vida que consiga organizar melhor a sua rotina, com questão da alimentação, com treinos, com rotina de sono, com rotina mental, que eu incentivo meus alunos a lerem também, e com o objetivo de emagrecimento ou hipertrofia muscular, ou somente um estilo de vida mesmo. Porém, não adianta essas pessoas lerem coisas se elas não praticarem. Não adianta eu ter passado mais do que 5 anos na faculdade e não treinar, não fazer uma dieta, não entender como aquilo funciona na prática, não entender que para que eu consiga fazer ou ter uma dieta ou siga uma dieta que o meu nutricionista me passa, ou até mesmo ter resultados, né, com a musculação, como por exemplo hipertrofia ou emagrecimento, eu preciso colocar em prática, entender como eu preciso organizar minhas refeições, entender qual é o melhor horário que eu vou dormir, entender qual é o melhor horário que eu vou treinar, entender como e qual alimento funciona melhor para mim, entender que eu preciso dividir os treinos, 5 treinos por semana, sendo que 3 deles, segunda, terça e quarta, eles são treinos mais pesados, com mais cargas, e terça e quinta, que já vem um cansaço corporal e mental, eu preciso trabalhar grupos menores e com menos intensidade e com menos carga. Garganta tá ruim. Mas isso eu só consigo na prática. Não adianta eu ler livros como Flecker e Kramer, que são caras muito fodas sobre desempenho, sobre musculação, sobre técnicas de exercício, se eu não aplicar, se eu não treinar, se eu não fizer um agachamento, se eu não entender a mecânica do movimento, se eu não entender como aquele exercício funciona e se eu consigo me adaptar a determinado exercício. Vou dar outro exemplo. Eu tenho um aluno que, no atendimento com ele, eu mandei uma ficha de feedback e lá tem uma pergunta que é:
qual é o exercício que você menos gosta e qual é o exercício que você mais gosta. Aí ele falou que o que ele mais gostava era supino reto com halteres e o que menos gostava era agachamento na máquina, no Smith. Porém, se nós pegarmos e analisarmos, né, qual exercício é melhor para peito, continuamos com supino reto com halteres. E qual é o melhor exercício para desenvolvimento das pernas ou membros inferiores? É agachamento. Só que se o meu aluno não gosta de fazer agachamento, eu não vou dar para ele o agachamento, porque ele vai criar uma resistência sobre determinado exercício, sobre o agachamento. E ele não vai querer fazer agachamento. Ah, mas ele tem que fazer o que você manda. Eu concordo. Mas se ele não gosta e tem exercícios bons também, como agachamento, então ele vai fazer outros exercícios bons. Ou, por exemplo, vou dar outro exemplo sobre obesidade mental. É você ler vários livros. Exemplo, O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, Mude o Hábito, Quebre o Hábito de Ser Você Mesmo, Foco a Única Coisa, Essencialismo. Não adianta você ler todos esses livros se você não coloca em prática. Você simplesmente vai estar acumulando informações. É só isso. Se você não colocar em prática, se você não colocar o mínimo que seja em prática, né? Para que, de alguma forma, a prática daquelas informações elas façam sentido para você ou não. Claro que, ao decorrer do tempo, quanto mais livros eu leio, né, melhor as minhas ideias elas vão ficar encaixadas, né? Maior eu vou ter uma construção, melhor será a minha elaboração de ideias. Porém, eu preciso colocar em prática pelo menos uma coisa do livro. Vou dar o exemplo do Hábitos Atômicos, né? Os Hábitos Atômicos, ou melhor, do Poder do Hábito, a única coisa. Do Poder do Hábito, melhor dizendo, que é um livro que tem a capa amarela. O Poder do Hábito, ele divide o hábito em gatilho, rotina e recompensa. Digamos que o meu hábito é acordar e o meu hábito é leitura, que vem de manhã. Então, qual que é o meu gatilho para o hábito? É levantar. No meu caso, é levantar. Então, eu levanto, faço a minha higiene, depois eu faço a minha refeição e depois eu venho ler, né? Que é o período que eu separo para leitura, que é o primeiro horário do dia. Depois disso, eu vou trabalhar. Ou seja, essa é a minha rotina do hábito. Esse hábito ele já está consolidado, então eu não preciso fazer força mental para isso. Porém, nessa questão do hábito, até construir ele, eu ajustei esse hábito porque eu li à noite, eu dormi em cima do livro. Eu tentei ler à tarde, não tem como, não consigo, porque esse é o horário que eu uso para estudar e gravar os vídeos. E eu decidi ler pela manhã, só que eu acordava às 5h15, 5h20, eu tinha que trabalhar às 6 horas da manhã. Eu moro perto de onde eu trabalho. Então eu decidi acordar 10 minutos mais cedo para pelo menos ler 10 minutos. Beleza, acordava um dia, no outro não acordava. Acordava no outro dia, não acordava. No outro dia, acordava. E eu fiquei até ajustar esse hábito pelo menos um mês mais ou menos. E aí eu consegui ajustar ele. Então hoje eu ajustei esse hábito que faz 3 anos e meio, que é acordar às 4h40, fazer minha higiene, meu café da manhã, e às 5 horas eu já estou aqui na minha mesa, que eu chamo de caverna, para ler. Então eu leio pelo menos 30, 40 minutos ali por dia, todas as manhãs. E se eu não ler, eu me sinto mal mentalmente. Quer dizer que esse hábito ele já faz parte da minha rotina, já faz parte. Ou seja, eu peguei o que eu aprendi no Poder do Hábito e coloquei em prática. Ah, mas eu não consigo ler de manhã. Leia à tarde. Mas eu não consigo ler manhã e tarde. Leia à noite. Ache a sua melhor forma
Pegue um objetivo que você quer. Pegue esse objetivo, por exemplo, eu quero ler, eu quero fazer exercício. Defina qual é o melhor período que você consegue fazer do seu dia, quanto tempo você vai se dedicar àquele hábito, como você vai fazer aquele hábito. Pegue um assunto que você goste, pratique algum exercício que você goste. A ideia é que você coloque em prática e não simplesmente leia um livro. Porque o livro, como eu falei antes, ele só vai trazer informações para você. Informações, que é a junção das palavras, não é inteligência, não é conhecimento, não é sabedoria, não é. Você precisa colocar em prática. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com você é quando uma pessoa, ela me procura querendo emagrecer. E eu procuro entender primeiro quais são as necessidades, qual é o objetivo dela, qual é a rotina dela, como ela vê o exercício físico, se ela observa o exercício físico como algo que é muito importante. Apesar que se a pessoa não faz exercício, ela já vê, se ela não tem uma rotina de treino, ela já vê o exercício sendo algo que não é importante para a vida dela. Mas todas essas perguntas é para que eu consiga pegar todas essas informações e entenda qual a maior necessidade dela. Assim eu consigo trabalhar de uma melhor maneira possível. Porém, quando a pessoa, geralmente, na maioria das vezes a mulher, que eu procuro entender como é a rotina, quantas refeições faz ao dia, quantos dias de treino, se ela treinava ou não, qual é o objetivo dela, se ela tem dificuldade em algum exercício ou não. Ela quer emagrecer, ela quer mudar a rotina, mas infelizmente algumas pessoas não entendem que isso demora. Demora porque você precisa colocar em prática, você precisa colocar na sua rotina, você precisa construir uma rotina para emagrecimento, para ler o livro, você precisa construir essa rotina. Porém, para entender que você precisa construir essa rotina, é só colocando em prática o que você aprendeu. É só assim. E aí, dessa forma, você começa a sair de uma característica de um obeso mental para uma pessoa que pratica o que você lê. Eu vou praticar tudo que eu leio? Não vou fazer isso. Mas o que eu achar que é relevante para mim, eu vou fazer. Eu vou colocar em prática. Aí você deixa de ser um obeso mental e passa a ser uma pessoa que tenha ação. E somente com ação a gente vai ter resultado. Beleza? Então hoje é mais uma reflexão, é um vídeo reflexivo sobre obesidade mental. Então espero você no próximo vídeo.